aí, pessoal, começando mais um Innovation Hub Show nessa série de CX com a Blip. Eu sou Igor Lopes e hoje a gente está aqui com 3 convidados que vão falar bastante sobre como eles têm trabalhado esse relacionamento com o cliente, como que eles têm trabalhado esse encantamento do cliente também, né? E são indústrias diferentes aqui que a gente tem na mesa. E eu acho que é sempre muito legal quando a gente traz indústrias diferentes que estão, de uma certa maneira, encantando o mesmo cliente, mas à sua maneira e dentro de contextos diferentes, né? Vou começar ali pela ponta, o Vitório Martini, que é Sales Director Top Accounts da Blip, co-host aqui hoje. Tudo bem, Vitório? Muito prazer, bom dia, obrigado por me receber de novo, obrigado pela nova participação. Pô, não, e foi super legal as últimas participações. Então hoje mais uma conversa bacana aqui para nós, Vamos aprender lá. Bastante. O Hélio França, que é Chief Business Unit D2C da Balduco, também prazer ter você conosco, Hélio. O prazer é meu, Igor. É muito legal estar aqui com vocês e a gente poder conversar um pouco sobre como a gente vem evoluindo na Balduco. Perfeito. E o Renato Júdice de Andrade, diretor de Ensino e Inovações Educacionais do COC. Prazer também ter você conosco. Cara, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Parabéns por essa diversidade de indústrias aqui. A gente se enriquece muito com esse papo. Não, super. E assim, eu estudei no Positivo. Eu acabei de descobrir que hoje Positivo é do COC. Positivo é da Arco Educação. Tá. Portanto, é uma marca parceira. Perfeito. Não, e Balduco também, óbvio, né? Todo brasileiro né? tem e consome e conhece muito bem. Sim. Mas nesse caso, Hélio, vocês estão trabalhando muito assim, hoje, né? A sua função, a sua cadeira dentro da empresa é o Balduco D2C. Explica para o pessoal o que é o D2C, para quem ainda não conhece. O D2C é o Direct to Consumer, né? Então, a Balduco, que é uma empresa que tem mais de 70 anos, né, como indústria, há alguns anos resolveu entrar também para o varejo, né? Então, começou com a Casa Balduco em 2012, depois a gente evoluiu para as lojas amarelas, começaram com loja de fábrica e agora a gente está no processo de expansão, que é justamente, né, aquela transformação, né, de você estar sempre muito focado em venda através de parceiros para depois chegar no consumidor, e o Balduco resolveu inovar e ter esse contato direto com o consumidor, né? Então, poder sentir, poder mostrar a marca todo dia e, no caso da Casa Balduco, né, mostrar o outro lado, né, que é você estar numa cafeteria, você poder viver uma experiência diferente da experiência de consumo da Balduco que acontece dentro das casas, normalmente, né? Então, tem sido uma experiência muito legal e a gente agora já está com 200 lojas e também um modelo de franquia, né? Que você traz mais um parceiro para dentro desse negócio. Mas tem sido uma jornada excelente e uma jornada da gente conseguir, de fato, né? Tá acolhendo, né? Como a gente chama na Casa Balduco, bem-venuti à nossa casa. E a partir dali, tudo que pode ser distribuído, tudo que pode ser acompanhado e principalmente, né, a gente quer que as pessoas se sintam em casa de fato, né, nessa cafeteria italiana que a gente tem ali. E eu acho que tem 2 grandes vantagens quando você tem a sua loja, né? Primeiro, você está falando da experiência e depois dados, né? Você está falando direto com o seu consumidor. Então deve ser muito rico, assim, você saber o que de fato ele gosta, o que de fato ele quer. Não, isso é primordial, né? Então, principalmente para a indústria, né, que tem menos essas informações diretamente, né? Agora a gente está conseguindo avançar bem, estamos com um projeto grande de CRM com o pessoal da PM Web, e a gente vai conseguir agora ter mais dados, tanto das lojas amarelas, como a gente chama, né, que são as lojas grandes de produtos Balduco, que a gente já tem um número razoável de lojas, estamos num processo de expansão grande, a gente deve, em pouco tempo, aí ter 30 lojas operando, e que a gente passa a ter muito dado, né? Então, que frequência compra, qual o lifetime desse cliente, o que a gente pode estar comunicando. A gente vai estar lançando agora na Casa Balduco um cardápio totalmente novo, né? Então, como é que a gente vai medir a reação dessas pessoas com esse cardápio? E agora, entrando com uma ferramenta de CRM mais parruda, a gente vai conseguir ter todos esses dados, começar a fazer correlações e, principalmente, né, usar esses dados a favor do próprio cliente, né? Então, o que a gente pode estar oferecendo de melhor, conseguir ter uma relação mais próxima e mais personalizada, de fato, com eles, né? Então, tem sido esse grande objetivo também nesse projeto. Então, a pesquisa do E-Commerce Brasil aqui, falando que nos Estados Unidos as vendas de D2C já atingiram 182 bilhões de dólares em 2023 e representa 15% do faturamento da indústria. No Brasil, só 5%, ou seja, tem um caminho bom aí para a gente poder crescer. Enorme. E a gente fala muito isso dentro da Balduco, né, que, felizmente para nós, né, poucas marcas como a Balduco podem ter um varejo e da forma com que a gente está fazendo, né, que é uma monomarca muito forte, uma das marcas mais consumidas nos lares brasileiros, uma das maiores marcas de alimentos do Brasil e que agora tem a sua própria loja, né, e que você pode ir lá conviver, ver todos os produtos. E é uma experiência interessante, né, quando você vê o cliente entrando na loja amarela, né? O Vitório estava comentando que ele conhece a nossa loja da Castelo. Sim. No varejo a gente brinca muito, né, e se esforça muito para ter uma taxa de conversão alta. A taxa de conversão dentro das lojas da Balduco, as que a gente chama de amarelas, é uma taxa acima de 80%. Então, quem entra na loja se encanta e compra, né?
É raro você ver, eu já fiz esse exercício várias vezes, né, de você ficar ali parado, acompanhando os clientes. É raro alguém entrar e não comprar. É uma taxa de conversão altíssima e que mostra, né, o encantamento que o cliente tem com a loja e, ao mesmo tempo, descobrir que a Bauducco tem muito mais produto do que o que ele vê no supermercado, por exemplo. Né, as linhas exclusivas, produtos que a gente traz importados para testar. Então, é uma experiência imersiva de marca muito, muito interessante. Boa. E no Coque, Renato, qual o tamanho dessa brincadeira hoje? Não é pequeno, né? Primeiro começa falando em tradição. O Coque tem mais de 60 anos, né? Surge como um cursinho pré-vestibular, alunos do curso de medicina ali em Ribeirão Preto. E essa tradição muito marcada por inovação, hoje são quase 600 escolas, país inteiro, cerca de 200 mil alunos atendidos, estudando com material didático e com todas as soluções que o Coque proporciona. Porque esse é um ponto importante, né? A gente está falando de uma plataforma de educação que vai muito além do material didático. Talvez quem está nos ouvindo aqui estudou numa escola em que eram livros didáticos. Então, o pai tinha que sair correndo, ir em diversas livrarias, comprar o livro de matemática, de português. Encapar. Encapar, exatamente. Aqui a solução não só é mais simples do ponto de vista logístico, né? É uma compra única que ele faz diretamente com a escola, enfim, no modelo que a escola dele propuser, mas mais que isso é uma solução completa, que envolve, então, esse conteúdo que é produzido, uma plataforma como a digital, com uma série de recursos para ele aprender, recursos multimodais, né? Alunos diferentes aprendem de formas diferentes, então a gente tem que cuidar disso. E principalmente a consultoria pedagógica, que é um pouco do tema que a gente está falando aqui, cuidar dessa experiência do cliente. Afinal de contas, as escolas têm sua identidade, mas o Coque leva aí toda uma formação para ajudar nesse trabalho. Então, super. E o Hélio estava falando ali, né? 80% de conversão na loja. Sinal de que o público gosta. No seu caso, você tem um índice aqui de 97% de renovação das escolas, né, dentro do sistema, e o NPS de 95. Né? Acho que é muito do que a gente vai conversar aqui agora também, na Vitória, de como que vocês conseguem chegar nesse nível de excelência aí. E essa era a primeira pergunta que eu queria fazer, porque são duas indústrias bem diferentes, mas vocês têm um ponto em comum nas duas. Você tem pelo menos dois clientes na ponta, que são seus franqueados e o cliente consumidor, e o Coque tem a escola, o aluno e o pai. E essa é uma das perguntas específicas para o Coque. O trabalho de vocês é no aluno, é no pai, obviamente na escola. Como é que vocês lidam com esses públicos diferentes? Qual é a mensagem de vocês? Como é a comunicação? Como é o tratamento com esses públicos diferentes que vocês têm? Essa pergunta é muito boa, Vitória, até para entender aqui do que se trata uma plataforma de educação como o Coque. Tá? A nossa relação é direta com a escola. É claro que a gente impacta a vida do aluno, é o propósito maior de ser educador, né? Quando a gente escolhe ser professor, sua mãe é professora, Vitória, eu sou professor de física, fui professor durante muitos anos. Então, o foco total está no aluno. Mas o relacionamento, Vitória, é com a escola, né? Então, essa é a escola que compra a solução do Coque e passa a adotar, então, uma plataforma que impacta as aulas desse aluno, né? A família, sim, tem formação, relacionamento com as famílias, e há toda uma mudança no jeito que essa escola passa a trabalhar, porque você tem uma organização do planejamento pedagógico da escola durante o ano letivo e uma série de recursos, inclusive de comunicação com essa escola. Show. E tem esse treinamento, né? Tem. Não basta você colocar essa solução lá dentro, porque a escola também está se acostumando com essa novidade. A gente falava aqui como que o mundo está se transformando, né? E o negócio educação está sofrendo isso no momento. A gente vem de um passado em que a escola era centrada no verbo ensinar, né? Então, ela se preocupava em ensinar bem. Hoje, o mundo mudou. A experiência está focada no usuário. Portanto, o verbo a ser conjugado aqui é o verbo aprender. Né? E essa mudança, que pode parecer retórica, né? Tá trocando verbos parecidos e que estão muito conjugados ali no dia a dia da escola, na verdade é o oposto. Você muda completamente o fazer, né? E a gente precisa ajudar a escola nisso, sim. Tem formação para os gestores, para os professores, e algumas escolas, inclusive, nos colocam em contato direto até com famílias. Você ia complementar, Hélio? Não, acho que respondendo o que o Vitório colocou, né? Acho que no caso a gente tem esses dois públicos, né? Acho que parecido um pouco com o Renato, que a gente tem o franqueado, né? Que tem muita expectativa na hora que ele opta, né? Por fazer parte do nosso sistema de franquia. Ele é um parceiro que está botando grana e espera uma solução. Ele busca na franqueadora
tudo o que tem de necessário para ele poder ter um negócio de sucesso, né? Então, primeiro uma marca conhecida, depois um sistema de negócio estabelecido e uma série de soluções, né, de logística, de atendimento, de treinamento e assim por diante. Então, ele tem uma expectativa muito alta e a gente tem que estar o tempo todo atendendo essa expectativa, né, para que ele tenha a rentabilidade que ele espera com o negócio. Né, quando você vai para uma feira de franquias, né, como a BF, todo mundo ali está oferecendo uma solução. A questão é, primeiro, o franqueado se identificar com o negócio que você está oferecendo, né? Sim. Então, quem gosta de cafeteria, de alimento, a Balduco é uma opção. Se a pessoa não gosta disso, a gente até recomenda, não vem, porque é diferente, né? Não vai conectar. Tipo de expectativa que o seu consumidor final vai ter. E a gente tem que estar monitorando, a gente mede isso toda semana, né? A gente tem uma reunião que a gente fala de todas as reclamações que aconteceram na semana. Que tipo de problema teve, como é que a gente pode trabalhar na causa raiz desse problema, para que o franqueado nos veja sempre como a provedora de soluções e de um negócio sustentável e crescente. E o consumidor final, né, que muitas vezes a gente tem contato nas nossas lojas próprias, no caso de Casa Balduco e nas lojas amarelas também, nas da Balduco Loja, onde a gente mede o nível de satisfação direto, né? Então, a gente agora começou a medir o NPS das lojas, e entendendo a partir daí onde estão as correções, né? E para quando você atende o consumidor, né, principalmente na cafeteria, tem uma coisa que a gente tem falado muito e a gente está treinando muito, né? Você precisa atender com um propósito, né? Você precisa ter uma intenção de atendimento. E Sim. agora a gente vem trabalhando muito nessa intencionalidade. O que você quer oferecer para o seu consumidor, né? Por que o consumidor vai voltar na sua cafeteria? Quando ele entra num shopping center, o que não falta é opção. E a gente quer cada vez mais que a gente seja a primeira opção. Sim. Então, com tudo que a gente vem evoluindo, com o cardápio, com a forma de atender, e essa intencionalidade tem que estar muito forte, né? E a gente precisa estar monitorando os dois públicos o tempo todo, né? Porque se eu perco o franqueado, eu perco o cliente, no caso da Casa Balduco. Então, isso precisa estar o tempo todo sendo medido. E no caso da Casa Balduco, o cliente, de fato, é o consumidor da ponta, porque ele pertence a Balduco. E o franqueado é o potencializador, é o multiplicador da presença da Balduco. Então, faz bastante sentido, bem interessante. Posso pegar um gancho aqui, nessa sua fala, até para a gente clarear. A analogia com a franquia ela é muito boa, mas nesse caso do sistema de ensino, a gente não está falando de franqueados. A Arco Educação até tem uma marca, que é o ACE, que é franquia de escola, mas a gente, quando tem um sistema de ensino, uma das características é manter a identidade da escola. Então, você pode ter uma escola confessional que, para um grupo de famílias, é importante ter aquela formação, aqueles valores congregado ao que o COC tem, que é um DNA aprovador, uma preocupação com resultados, tudo. Então, não é uma transposição total, mas é uma boa analogia. Boa. E tecnologia, pessoal? Como é que vocês usam tecnologia para chegar nos 80%, para ajudar a crescer essa conversão, para chegar nos 97% de retenção? Como que vocês têm utilizado isso no dia a dia? A gente usa cada vez mais, tá? Essa é uma marca do COC, né? Ao longo da sua história de mais de 6 décadas, sempre foi um sistema de ensino inovador. Começa lá atrás, registrando essa marca Terceirão, né? Mudando aí o ensino... O Terceirão é de vocês, né? O Terceirão é COC. Que doido. Ainda que seja amplamente utilizado, foi exatamente lá atrás, visionários que perceberam, poxa, por que o ensino médio tem que ser 1/3 para cada uma das séries? Vamos fazer um modelo diferente, reestruturar a programação e deixar a terceira série, a última, com um foco mais voltado para esses resultados melhores. Isso mostrou resultado, que é uma das características que a gente se preocupa muito aqui no COC, né? Potencializar a escola. Mas sua pergunta era sobre tecnologia. Hoje não dá mais para a gente trabalhar só com impresso, não só porque você tem outros recursos, né, videoaulas, simuladores e que ajudam a compreensão, mas também avaliações. A tecnologia te permite o uso de dados. Você citou isso como uma das características das lojas, né, da Balduco, você tomar decisão com base em dados. Para nós, essa é uma das características importantes do uso de tecnologia. A gente fornece um conjunto de avaliações, de simulados, para que a escola possa fazer sua gestão pedagógica em cima de resultados dos seus alunos.
Essas plataformas também diminuem cada vez mais o trabalho braçal, repetitivo de professores. É, inclusive, a aposta que a gente está fazendo para o futuro, né? Inteligência artificial, diminuindo aquilo que pode ser repetitivo para o professor, principalmente, corrigir prova. Você já deve ter visto sua mãe sentada ali nos finais de semana, corrigindo prova. Poxa, o que eu quero desse professor? Aquele lado mais humano, aquele olho no olho que ele faz com o aluno, a criação de vínculos e, eventualmente, um trabalho mais aprofundado pedagógico, não tarefas repetitivas. Então, a tecnologia é muito presente. No caso de vocês, Hélio? Acho que eu sempre digo o seguinte, né? Tecnologia boa no varejo é aquela que você não percebe que ela está lá, né? Porque senão ela começa a criar uma distância, né? Então, ela começa a ser uma barreira entre você e o cliente final, o consumidor, né? Então, o que a gente tem investido agora é muita tecnologia por trás das câmeras. Né? Porque na loja, por exemplo, na Balduco Loja, quem tem falado é o contrário, né? O contato humano, você se sentir realmente em casa, você se sentir sendo atendido por alguém, você tem um sentimento realmente, olha, eu sou bem-vindo aqui. É a mesma coisa a gente tem levado para as Balduco Loja. Então, a gente tem investido muito em tecnologia agora, por exemplo, dados do consumidor, para a gente poder adequar qual a oferta de produto, a gente adequar os volumes que a gente tem que ter, entender melhor qual produto que a gente tem que ter em cada lugar, cada cluster, né? Então, quando a gente está falando da Casa Balduco, tem loja espalhada no Brasil inteiro, né? Então, o consumidor de Manaus é diferente do consumidor de Porto Alegre, e por mais que seja uma franquia, né? E eu acho que é essa questão da diferença, né? No caso da franquia, não, você quer que seja 100% igual, né? Então, você quer que mostrar a origem, o DNA daquela sua operação. Então, a gente precisa também entender como a gente adequa algumas coisas, né? Por exemplo, a gente tem várias nossas lojas que operam dentro de hospitais. Então, servindo inclusive de jejum em alguns hospitais. Então, a gente teve que adequar o nosso cardápio para isso. A gente está em alguns prédios corporativos, então a gente precisa incluir dentro desse cardápio pratos, além daquilo da cafeteria. Então, a gente vai adequando e usando dessas informações. A gente agora está trabalhando para ter um processo de abastecimento das lojas mais eficiente, usando tecnologia. A gente tem ouvido, né, e vamos trabalhar com informações e plataformas usando IA. Mas eu acho que o cuidado é esse, né? Você usar muito dessa informação, mas ela não pode virar uma barreira. Né? Então, a gente tem trabalhado fortemente para isso, né? Dentro da própria Balduco, né? Para evoluir com a tecnologia, mas isso nunca substituindo o que é o calor humano, o que é o afeto, o que é o cuidado, e como você vai traduzir esses dados de uma maneira que você aplica, que realmente vai fazer diferença na vida do consumidor. Hélio, você está tocando nesse lado humano, para nós também é essencial, sabe, Igor? E a tecnologia tem nos ajudado, inclusive, na diversidade que a gente encontra dentro da escola. E eu não estou falando só do conjunto de alunos. A inclusão está cada vez mais presente dentro da escola, né, brasileira. E a gente hoje tem uma plataforma, né, portanto, o uso de tecnologia, além da formação de professores e gestores, para entender esses casos de inclusão e saber como lidar. Né? Muitas vezes você tem que fazer prova adaptada para alunos que precisam de uma letra maior, tem um hiperfoco, você tem que dar uma sinalização, marcar uma questão, não se trata apenas de diminuir o número de questões. Então, hoje a gente usa a tecnologia para facilitar o trabalho da escola, adaptando, por exemplo, essas avaliações e permitindo que o lado humano prolifere, que o professor possa acolher esse aluno e não perca tempo fazendo adaptação de prova. Perfeito. Eu vou aproveitar para fazer um gancho, porque as duas empresas, elas têm uma conexão sentimental com a gente. Todos nós estudamos, então a gente lembra de várias histórias de escola, do que nós passamos, dificuldades, aprendizados. E durante anos, o único panetone que eu conheci na minha vida foi Balduco. Em casa era o único panetone que existia. Não lembro de outro na minha infância. Eu estava puxando isso pela memória. Eu não lembro. E são empresas muito ligadas ao consumidor da ponta. Eu entendo o modelo da Coque, a escola na conexão, mas o usuário final continua o cara da ponta. Há exemplos como na loja Balduco, uma coisa que eu adorava fazer quando eu era moleque, o panetone prensado com canela. Pô, eu entrei na loja e falei, meu, o que é isso? Vocês estão brincando? Vocês me ouviram os meus sonhos. Então, tem isso. E aí, essa parte da adaptação também tem um ponto que conecta comigo, que meu filho é TEA. Então, isso que você citou, eu passo bastante. Como eu passo no Balduco, porque o TEA, alguns, têm um problema com textura. Então, ele gosta do gosto do panetone, mas ele não gosta da textura da fruta. Como vocês trabalham isso da ponta?
para você trazer para dentro do seu negócio e adaptar. Eu entendo que talvez a gente trabalha isso na Blip bastante, a gente chama de short loop feedback, que é eu crio, entrego para o cliente, testa para mim, usa, já me dá seu feedback, eu já vou corrigir, já vou fazer de novo. Eu entendo que a Balduco talvez consiga fazer isso mais rápido, o Coque talvez um ciclo anual para fazer a mudança, mas como é que vocês pegam isso da ponta do que está acontecendo, trazem para dentro e adaptam? Porque interfere em tecnologia, interfere em produto, interfere em experiência, e principalmente essa parte, no caso do Coque, da inclusão, é uma preocupação diária de vocês. E eu vejo isso hoje em coisas que eu não imaginava, como na Balduco. Eu sou um consumidor pesado de panetone. Se me dá um panetone, eu tomo um café da manhã. Fácil, sozinho. E o meu moleque, às vezes, ele pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas ele sentiu o sabor da fruta, o gosto da fruta, ele já deixa de comer. Como é que vocês fazem essa conexão do cara da ponta para trazer para dentro do produto de vocês e depois voltar para ele? Acho que tem essa questão, né, que você estava falando do panetone, né? A Balduco criou o chocotone. Uma delícia. Então, Esse eu sou fã. Chocotone, né? E virou um fenômeno o chocotone. Né? Então, justamente, as pessoas Coisas que não de gostaram. brasileiro, Né? Então, as pessoas que não conta pro gostavam italiano, da não. fruta... Não, chocotone é aquela história assim, uma invenção brasileira, né? Então, e a marca Chocotone é uma marca registrada da Balduco. Porque percebeu-se isso, né? Então, que tinha gente que gostava do panetone, da massa do panetone, mas não gostava da fruta. Então, opção dele com chocolate. E entre o público jovem é muito forte, né, a participação do chocotone. E tem também, né, nas nossas Casa Balduco, né, a fatia quentinha, como você falou, que vem com canela, outras coberturas, mas a gente também tem o Pandoro. Sim. Né, que é um tipo, né, de produto também, né, que lembra o panetone, só que com uma massa um pouquinho diferente e que não tem fruta nenhuma. E tem clientes nossos na Casa Balduco, né, que eles já entram procurando o Pandoro, que não é tão popular quanto o panetone. A gente agora no cardápio novo, né, que a gente está lançando agora a partir de outubro, foi um processo de 1 ano. Então, 1 ano, junto com a consultoria que trabalhou com a gente, para primeiro entender o que o consumidor gostava ou não dentro da nossa loja, que ocasiões ele comprava ou não, ou consumia ou não. A gente foi descobrindo, é muito bom para o café da manhã, é bom para o lanche da tarde. Eu falei, mas e o almoço e o jantar? Aí o cardápio agora vai ter opções justamente para isso, né? A pessoa pode passar o dia na Casa Balduco e vai ter muita opção italiana. A gente está trazendo alguns pratos que são pouco conhecidos dos brasileiros que vão fazer parte desse cardápio, para ser cada vez mais próprio. Mas foi pesquisando, aí a gente levou grupos de consumidores para visitar várias cafeterias e medir isso. O time da consultoria foi para a Itália. Não, já que a gente nasceu em Turim, vamos lá para Turim, vamos ver como é que é lá e trazer para cá. E depois a gente foi testando, né? Testa o paladar, testa isso. E tem uma coisa, né? O brasileiro tem um paladar mais doce. Então, a gente foi ajustando também as receitas para a gente chegar nesse paladar um pouco mais doce. Mas é uma condição de aprendizado constante, como você falou, né? Então, você recebe feedback, você ajusta, você recebe, você ajusta. Porque também se você ficar parado, né? Alguma coisa vai acontecer, alguém vai atender aquele consumidor. Então, Sim. ter essa constante, né, preocupação de estar ouvindo faz uma diferença enorme e a gente vai adaptando de fato algumas coisas para atender esse gosto do brasileiro que gosta da gente. Porque vocês inovaram com a Casa Balduco, mas logo vai vir alguém atrás de vocês. Como vocês inovaram com o Panetone, vai vir alguém atrás de vocês, então é sempre importante. Coloca um Wi-Fi de alta velocidade que eu passo o dia. Eu passo o dia. Muito bem. Verdade. Ô, Vitório, você falou, né, do seu filho, e aí para quem está nos assistindo, o Theo, uma criança que tem um transtorno do espectro autista, uma certeza hoje que a gente tem nas escolas, a inclusão é necessária, não é uma escolha, né? Então, a nossa tarefa é exatamente descobrir como fazer para que todos esses atores envolvidos, família, a criança e a escola, professor, gestor, tudo, possam otimizar, né, e trabalhar. E a forma que a gente faz isso é exatamente ouvindo muito a escola, exatamente como o Balduco. Então, a interação nossa com a escola é fortíssima. Tanto que a gente acabou de sair da convenção COC agora, com mais de 600 pessoas no auditório, e uma das coisas que nós contamos para eles foram as inovações que vão vir para 2026, no catálogo. Essas inovações são frutos dessa escuta. Ou a gente vai para dentro da escola, ou o consultor pedagógico traz as dores. Poxa, eu estou montando a prova aqui, mas se tivesse um botão para ele importar direto do doc, ia me facilitar a minha vida. E a gente vai e implementa.
No caso da inclusão, não foi diferente, né? As escolas vêm sinalizando há muito tempo para nós que acreditam e querem fazer, mas é difícil. Sim, Né? Há sim. primeiro uma questão de teoria, estudar sobre o tema, e a outra de operacionalizar. Afinal de contas, você tem uma criança ali no meio de outras 20, 30 outras crianças que precisa de uma atenção diferenciada, e como que você garante a ela o mesmo direito de aprender. Então, ouvir a escola, interagir com esse público é o segredo. E você sabe que aqui a gente também grava o podcast da NVIDIA, inclusive fica o merchan aí, ó, procura aí, a NVIDIA vem aí no YouTube para vocês verem esses últimos episódios. Mas teve um que a gente estava mostrando como que eles usam inteligência de imagem na sala de aula. Então eles botaram uma câmera ali que identifica a movimentação, então eles conseguem identificar, por exemplo, qual o momento que a criança com TEA ficou mais agitada. Foi o que aconteceu, eles conseguem estudar dados também, foi o barulho da sala, foi determinada forma como o professor explanou determinada matéria, o que foi? E aí, com base em dados ali também e em imagens, eles estavam conseguindo encontrar padrões para poder trazer esse feedback para as escolas e ajustar. Então, assim, tecnologia, cara, na sala de aula vai longe, né? Esse eu vou Pro procurar bem e pra pro assistir. mal, né? Porque para colar também é fácil. Claro, né? Esse episódio da NVIDIA eu vou procurar para assistir com certeza, porque eu tive bom. que estudar muito para poder conseguir conversar com a escola, e às vezes a escola não estava preparada para isso, né? E tecnologia é a ponte para resolver grande parte desses problemas nossos. Exatamente. A tecnologia bem utilizada, Bem né? utilizada. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um momento de proibição do uso de celulares nas escolas, né? E isso, sim, tem um sentido, porque havia um desvio da atenção e do foco desses alunos, inclusive com conteúdos inapropriados para a idade. Então, o que a gente está falando aqui é de um uso pedagógico dessa tecnologia. Isso não deve acabar, ao contrário, é intensificar. Exato. E quando a gente fala de bastidores, gestores ou professores, por várias vezes você citar a palavra dados. Eu gosto de usar uma frase que é: os números não mentem jamais. E é isso, a gente precisa gerar dados para a escola para que o gestor, o professor, possa tomar a decisão de forma mais focada, personalizada. E isso é uma coisa muito legal que você contou, né? Sua equipe hoje, ela é dividida entre professores que estão ali na didática e pessoas do mercado que estão acostumadas com KPIs, com OKRs e metas, né? E análise de dados, planilha. Então, vocês conseguiram fazer uma mistura boa aí Uma mistura boa e importante, Igor, né? Necessária. Sistemas de ensino, todos têm os consultores pedagógicos, mas o que a gente observou no mercado é que muitas das vezes essa equipe era só pedagógica, né? E, consequentemente, faltavam algumas competências necessárias para você ajudar a escola. Então, o que a gente fez? A gente mesclou. Então, não só tem uma experiência de idade, né? Gente com barba branca somada a jovens que têm energia para viajar esse Brasil inteiro, mas também um lado pedagógico forte para discutir com a escola o que significa, né, essa evolução do dia a dia, e outras pessoas que vêm de mercado, né? Hoje a nossa gerente de sucesso do cliente é uma advogada que veio do mercado, trabalhava na RAP. Sucesso do cliente é advogada. Exatamente. Então, ela está muito acostumada em cobrar metas, estabelecer os OKRs, fazer reuniões semanais com a equipe, né? E colocar, por exemplo, ritmo no foco que a gente quer alcançar. Boa. Só você complementar? Acho que essa questão, né, uma das coisas que a gente tem interferência, né, de um jeito ou de outro, né, são as redes sociais. Que às vezes, como a gente colocou, né, às vezes você traduz bem o que está chegando de maneira adequada, às vezes não. E quando a gente fica olhando nas cafeterias, né, a gente tem muito, até pela participação dos franqueados, né? Então, cada franqueado também cria a sua rede, também cria o seu grupo, e a gente fica recebendo muita influência, né? A gente fez um lançamento agora de um produto que foi também para as Balduco Loja, né? Que foi o Cookie Dourado, né? E foi um grupo de gamers, né? Então, muito uma relação com o consumidor mais jovem. E o que a gente ficou surpreso foi como eles foram transformando o conteúdo. E a quantidade de vídeos virais, né, que foram criados a partir do nosso conteúdo, das pessoas, inclusive uma dando dica para outra como ir encontrar o cookie dourado que estava nas embalagens, né? Na Balduco Loja, a gente teve cliente que entrou comprando caixas e caixas, né, a busca disso. E como esse tipo de conteúdo também você, né, dentro de uma empresa, consegue aproveitar de maneira positiva ou não, que também é um grande desafio, né? Então, tudo evolui muito rápido, né? A informação chega muito rápido, e como a gente também vai lidando com isso para poder ir ajustando o negócio conforme todas essas influências que a gente vai recebendo.
Ô, pessoal, a gente está falando aqui muito de tecnologia, dados, né, como encantar o cliente, mas tem uma coisa que a Balduco está fazendo que é muito legal, você me contou, né, que para o Natal agora vocês vão fazer embalagens especiais para levar um pouco dessa experiência da Casa Balduco para dentro da casa da pessoa, né, estender um pouquinho aí esse relacionamento. E no caso do Coque também, imagino que deva ter alguma coisa, porque a criança está fazendo o dever de casa lá e como que o Coque entrega alguma coisa para estar presente naquele momento também, com a marca, né? Com a marca Coque. Como que vocês têm trabalhado, como que vocês veem essa maneira de levar para dentro de casa um pouco dessa experiência das marcas? E aí, até fazendo um comentário, assim, eu lembro quando, no meio da pandemia, a gente gravou aqui com o pessoal do Outback, e eles estavam entregando com também a comida, com as caixinhas todas bonitinhas. Aí, na hora que chegava ali, tinha a playlist da loja, para você poder botar o play em casa e ficar ouvindo como se tivesse aquela sensação da loja. Então, eles foram criando coisas assim para você, já que você não podia ir no restaurante, você ter a experiência ali em casa, né? Como que vocês estão olhando para isso? Acho que o que eu estava falando sobre o Natal, que é uma coisa interessante, né? O Vitória comentou do Panetone e a Balduco, né? A Balduco foi quem trouxe o Panetone para o Brasil, de fato, né? Uhum. E a gente brinca, né? Quando é que você sabe que o Natal está chegando? Quando que você começa a ali. ver Panetone na prateleira no supermercado. O Natal está para chegar, né? Então a gente virou sinônimo de Natal. E a Balduco, né, com a linha que vai hoje para o mercado, ela é líder absoluta, mais 50% de market share, uma coisa absurda. E na Casa Balduco, né, a gente buscou entender que a expectativa é um pouco diferente, né? Quando você compra um produto dentro da Casa Balduco, até por ser a nossa experiência, que a gente tenta trazer alguns elementos diferentes, as pessoas também queriam produtos diferentes, né? Além do Balduco, que já é encontrado em todos os lugares, tem muita inovação. E a nossa inovação veio de sabores, mas principalmente de embalagens, né? Porque a gente ouviu muito o consumidor, não. Ah, mas eu quero uma super embalagem de presente, eu quero uma história por trás disso. A gente foi entender e a gente realmente está criando agora um conceito de embalagens e um storytelling, né, que vai ligar todos os produtos que a gente vai lançar. Então, a gente vai ter um lançamento de vários produtos novos simultaneamente no Natal, na Casa Balduco, com um storytelling, né, que a gente vai trazer os mercatinhos de Natal, que acontecem muito na Itália, para dentro da Casa Balduco. Então, você vai ver embalagens que lembram essa história, vão ver produtos, né, com sabores que lembram essa história, para que a gente tenha mais um momento de estar presente, né? Então, tem um momento que você está consumindo o produto, todos os cafés da manhã, né, durante o período do Natal, depois os presentes que você vai dar e os presentes diferentes que a gente vai dar através dos produtos da Casa Balduco, né? Então, a gente, dentro do que a gente chama do ecossistema da Balduco, né, a gente vai trazer mais um elemento, que vão ser todos esses cuidados com essas embalagens super especiais e sabores e produtos diferentes no Natal, para a marca estar cada vez mais forte e presente. E quase colecionáveis, né, também, porque não? Olha, vai ter muita coisa que o pessoal vai colecionar, a gente vai ter uma surpresa que a gente está trazendo um produto hiper especial e que a gente convidou uma artista plástica italiana, de Turim, para desenhar a embalagem, e a gente vai ter várias surpresas em torno disso, né? Então, que a gente vai trazer essa arte combinando com os sabores e as embalagens, né? Então, que vai ser mais uma surpresa que vai ter dentro da Casa Balduco. Legal. Bom, no caso do Coque, a gente lida com idades muito distintas, né? Vai desde o berçário até o pré-vestibular, né? Alunos que formam ali do ensino médio. Então, essas entregas têm características bem diferentes. Quando você vai lá na educação infantil, por exemplo, tem os amigos do Coque, são personagens que vão, inclusive, crescendo ao longo do material, né? A criança vai crescendo e ele vai vendo aqueles personagens acompanhando a idade dele. A gente tem um mascote, que é um cachorro, o Plug. Então, as escolas que adotam na educação infantil recebem esse bicho de pelúcia e muitas fazem projetos da criança levar para casa no final de semana, cuidar desse cachorro e depois voltar. Então, tem aí até um lado pedagógico que eles adoram quando encontram o Plug numa feira, tudo. Já para os alunos maiores, aí é mais a preocupação com o estudo. Então, cada vez mais buscando uma personalização. Alunos que fazem um simulado num domingo, um simulado do Enem. Já na segunda-feira, ele encontra uma lista de exercícios que foi criada, personalizada para ele, com o uso também de tecnologia, com as questões que ele errou, aquela que ele acertou. Então, ele tem uma lista diferente da do colega dele e consegue ter autonomia de estudar em casa, não ficar dependendo só do que o professor passou. Tá? Então, são características distintas. E, em termos de grupo, né, a gente tem que ter ciência. O Coque hoje pertence
a maior empresa de educação básica da América Latina, que é a Arco Educação. E a Arco está, sim, investindo num hub que concentra toda esse ecossistema para a família, para a escola, né, e para o aluno. Então, você tem essa interação, vai vir na forma de um aplicativo, melhorando, inclusive, a comunicação com as famílias, para que eles possam acompanhar notas, fazer a matrícula e todo esse ecossistema de soluções que a Arco proporciona e o COC também. Você falou comunicação, né? Aí, Vitória. Era o gancho que eu ia bater agora. O que você queria? Quando você, é o nosso business, né? A Blip é focada em o que a gente chama de conversas inteligentes. E eu queria entender quais são esses canais. Você citou o app, mas quais são os canais de comunicação que vocês têm com os clientes na ponta? Quais são as opções que ele tem? Site, app, WhatsApp, texto? Como é que vocês fazem essa comunicação? Como é que vocês pegam esse feedback de volta? A gente falou de um NPS forte no COC. Você chegou a mencionar o desenvolvimento do NPS agora em relação ao franqueado. Como é que vocês fazem essa comunicação em termos de tecnologia? Como é que vocês conversam com os clientes de vocês na ponta? Na minha época era o circular e a caderneta, né? Que a gente discutia do pai quando tinha notícia ruim. Opa! Bom, a gente lembrar aí os dois públicos, né? Então, COC com escola, o canal mais qualificado é via o consultor pedagógico. Então, essa comunicação pode se dar de forma presencial, há um planejamento de visitas do consultor à escola, mas, sem dúvida, a rapidez e a necessidade de uma informação muito mais imediata, ela se dá por canais como o WhatsApp, por exemplo. A escola tem o WhatsApp direto do consultor, tá? Então, existem trocas. Há uma plataforma, nessa plataforma ele pode fazer registros, né? Então, é uma plataforma que a gente chama Jornada COC, então ele interage com a gente, fazendo sinalizações, e aí há uma equipe interna que recebe essa comunicação. E agora, cada vez mais, você citou, a questão das redes sociais. Então, muitas escolas também conversam conosco por redes sociais, publicam seus trabalhos, suas produções, usando o material do COC, as crianças, né, fazendo suas atividades, e isso acaba também se tornando um canal de comunicação muito efetivo. Mas aí você falou do consultor, uma das coisas que você fala que garantem esse NPS grande é o fato de você ter um consultor muito próximo ali da escola. Só que você falou, ele tem o WhatsApp direto desse cara. Como é que você garante uma conversa que seja com o tom de voz que o grupo quer? Você padroniza essa conversa, né, com a cara do COC. Aí são duas coisas, né? A primeira, a gente tem uma questão de treinamento também interno dessa equipe, né? Existem momentos ao longo do ano, janeiro e julho, da mesma forma que a escola está fazendo o planejamento e preparando sua equipe, nós estamos preparando a equipe de consultores. E a outra é a rotina, o semanal. Então, toda vez que a gente precisa de algum comunicado, há uma atualização no sistema. Recentemente, a gente lançou os resultados do Enem para essas escolas. Então, há uma comunicação que é feita pelo nosso departamento de marketing para esses consultores entregarem às suas escolas. Muitas vezes já são cards projetados para o WhatsApp e que ele envia para a sua escola. Então, com isso, a gente garante a identidade visual sem perder o toque humano, né, da escola saber, olha, é o consultor que me atende, entendeu? Até porque há uma relação. A gente viu isso na convenção, diretoras chegando e abraçando o seu consultor, porque ele cria um vínculo ali, sem dúvida. No nosso caso, a gente tem vários atores, né? Então, a gente tem o consumidor final da Balduco, o consumidor final da Casa Balduco, da loja, da Balduco Loja. Então, e também tem um lado que a gente tem que respeitar o caminho, né? Como a Renata falou, que o consumidor adota. Então, hoje você tem muita conversa por rede social e que a gente, claro, tem a preocupação de ter o tom de voz correto. A gente tem um serviço de atendimento, né, ao consumidor, que é um canal oficial, onde a gente recebe por e-mail, recebe por WhatsApp, e hoje a gente está usando de tecnologia de IA para conseguir ter respostas mais rápidas quando necessário, mas também tendo a interferência humana sempre que se faz por bem isso. A gente tem, por exemplo, com o franqueado também um canal específico, né, que a gente trabalha, que ele trabalha com WhatsApp e por e-mail, que a gente tem tempos, né, SLAs estabelecidos de resposta. Então, para cada um desses consumidores, né, ou clientes ou parceiros, a gente vai adotando um approach diferente, mas acho que tendo sempre o cuidado de ter o tom de voz correto, né, e acima de tudo, né, quando a gente coloca, por exemplo, dentro da Balduco como marca-mãe, né,
a gente usando também dos dados para fazer correções em cima de produtos, entender o que está acontecendo em cada um dos lugares onde está sendo consumido, está sendo comprado o produto. E no caso da Casa Bauducco, né, tem um cuidado grande, né, porque como você está falando de uma cafeteria, quer dizer, quase um restaurante, e você quer ter um padrão, a gente fica muito atento ao que o consumidor vai falando loja a loja, até para a gente poder orientá-lo. No nosso caso, a gente também tem os consultores, né, que são os consultores de franquia, que estão ali muito próximos aos nossos franqueados, para poder, estamos recebendo esse tipo de informação sobre a sua loja. Como é que a gente pode atuar para corrigir, evoluir, melhorar esse tipo de atendimento que está acontecendo, essa entrega, né? Porque, às vezes, uma máquina de café desregulada muda totalmente a experiência do consumidor, né? Exato. Então, um dia que ele tomou um café, estava ótimo, no dia seguinte não está tão bom, por que não está tão boa? O cuidado, a pressão, a limpeza e assim por diante. Então, são muitos detalhes. Mas o principal é estar com essa escuta ativa e tendo possibilidade de criar também um arcabouço de informações para você poder agir sobre elas. E tem sido essa preocupação, né? De um lado, o tom de voz correto, e do outro, usar os dados de maneira organizada para poder tomar as decisões de correção ou evolução que a gente não precisa ter. Eu queria... Você tocou num termo inteligência artificial. Eu sou um heavy user para várias... Tanto para o trabalho... inteligência artificial hoje é o core da Blip, então está no nosso dia a dia. Então, tanto para o trabalho, isso é normal, mas no dia a dia também. Meu filho, por exemplo, ele chega para fazer uma lição em casa, matemática principalmente, regras de gramática, coisas que você... Não é uma resposta pronta, né? Você tem que explicar o processo. E eu não sou um professor, eu não tenho didática. Então, eu uso o ChatGPT para... Cara, como eu ensino isso para o meu filho de uma forma didática, mas que eu não dê a resposta para ele. Meu ChatGPT tem nome, inclusive, Chad. O meu também. É tanta intimidade que já tem até nome. Ele já chama Chad, é o meu, já viramos amigo. E, cara, como eu ensino meu filho esse determinado assunto sem que eu dê a resposta para ele? Como eu faço ele chegar na conclusão? Então, ele gera... É impressionante o negócio. E eu coloco meu filho no espectro, nível 1, me ajuda nessa nuance. Ele me ajuda absurdamente. Eu aprendi... Por aquilo que pareça, eu aprendi muito como ensinar a ele tendo essas experiências de inteligência artificial. Como é que vocês estão encaixando isso no negócio de vocês? No seu caso, você falou bastante sobre ouvir o cliente da ponta, sobre dar a resposta para o cliente da ponta. Eu imagino que em educação, então, tem um universo inteiro que você pode explorar para trabalhar. Eu queria ouvir um pouquinho dessa parte da inteligência artificial. Não tem sido algo, um puxadinho, não, Vitória. Ao contrário. É a essência. A gente está completamente convencido que para continuar fazendo esse trabalho de qualidade que a gente já fez por 60 anos, para viver os próximos 60, a inteligência artificial tem que estar presente dentro do COC. Então, a utilização ela dá com 3 pilares, né? Em termos do aluno, é buscando a personalização. Seu filho merece receber materiais, provas, enfim, orientações que sejam personalizadas para ele. E isso vale para todos, independente de casos de alguma necessidade. Alunos diferentes aprendem de forma diferente. Então, a gente tem usado aí a inteligência artificial para cada vez mais personalizar o aprendizado desses alunos. Para os professores, é economia de tempo, né? O professor hoje ainda realiza muitas tarefas repetitivas, tarefas braçais, e que se a gente tira essa tarefa, sobra tempo para ele poder usar uma metodologia ativa e, consequentemente, ter uma aula mais eficaz ali nos propósitos dele. Sobra tempo para ele estudar sobre temas como inclusão, por exemplo. Então, esse tem sido o principal foco. E para o gestor, aí o líder inspira, né? Estão aqui do lado de um líder inspirador lá da Bauducco, que a gente sabe, você falou, eu às vezes fico na loja observando meus clientes. É isso que eu quero do meu diretor, tirar ele de trás da mesa dele, do computador, e que ele possa ir para a escola, rodar pela sala de aula, ser uma referência enquanto pessoa. Então, a gente tem usado cada vez mais a inteligência artificial para que esses dados fiquem já organizados, de forma preditiva, para que esse gestor tenha menos tempo ali atrás. Tá? Então, um dos exemplos que eu vou trazer aqui para ilustrar esse uso, nós vamos lançar para o ano que vem a correção de redação por IA.
Então, hoje a gente já tem correção de prova múltipla escolha. Há muitos anos, as escolas do COC fazem e o professor não precisa ficar corrigindo essa prova. A partir do ano que vem, questões abertas, né? Textos. E aí, não estou falando em momento algum em substituição do professor. Ao contrário, eu estou entregando para ele uma redação corrigida para que ele possa sentar ao lado do aluno e falar: poxa, Hélio, veja como que você pode melhorar a sua introdução aqui, ou concatenação dos seus argumentos, para ter uma redação ainda melhor. Então, é potencializar o humano. Para mim, essa é a veia, Vitória, que a gente está usando em inteligência artificial. Potencializar o lado humano na relação entre todos os atores. Essa parte da redação, inclusive, para mim faz todo sentido, porque eu lembro, quando a gente falava, estava prestando vestibular, como é que o cara que está corrigindo a minha redação da FUVEST, depois que ele está na 100ª, que paciência ele está tendo para ler o meu texto? Exato. Que vontade que esse cara está tendo de ler. Então, tomara que ele corrija a minha primeiro, logo de manhã. Ou quando tiver de bom humor. Porque você imagina esse cara no final do dia, brabo, mal-humorado, com fome, cansado. Ele está corrigindo uma redação. A interpretação dele é completamente diferente. E ainda que existam critérios, a gente tem as rubricas de correção, né, de uma redação. Claro, você está colocando um ser humano ali que está suscetível a outros fatores. Renato, uma pergunta. Pois não. Agora eu vou perguntar. Essa questão de inteligência artificial, você acaba lendo muito, vendo e convivendo, né? Que negócio, a gente começa a dar nome para a sua inteligência artificial. E eu li uma matéria que falava o seguinte, né? Quando você tem um uso passivo ou ativo, e como isso estimula o seu cérebro também, né? Então, ser mais criativa, porque você está usando de uma forma ativa, ou só você está sendo preguiçoso. Em vez de eu estudar, eu vou lá e faço uma pergunta rápida e ver uma resposta rápida. Isso. Vocês estão ensinando hoje, né? Faz parte do ensino, como educar a criança a usar também inteligência artificial? Olha, essa é a melhor pergunta que você podia ter feito, porque quando a gente fala de inteligência artificial, você tem dois cenários importantes. O primeiro é um conjunto de escolas incomodadas porque tem aluno usando a inteligência para fazer a tarefa por ele. Bom, você vai falar que o aluno está errado? Não necessariamente. Aí tem uma mudança postural da escola, que é sair da pedagogia da resposta e ir para a pedagogia da pergunta. Ensinar esse camarada a fazer boas perguntas. O mundo de hoje está voltado para você criar bons prompts, né? E não dar a resposta correta. Então, profissão do futuro. Exatamente. Então, esse já é um lado, tá? E o outro é trabalhar com essas escolas para eles perceberem que, por mais que a tecnologia vá criar cada vez mais softwares e plataformas mais avançadas, nós, educadores, é que somos os responsáveis pelo uso consciente, a formação de pensamento crítico, para que esse superpoder, fazendo uma analogia aí com os super-heróis, né? Cada um tem o seu superpoder. A Mulher Maravilha, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, tem o seu superpoder. Ok, mas a junção e a bússola moral, ética que ele tem dentro dele para usar aquele superpoder para o bem e não para o mal, veio daquele ecossistema a qual ele pertence. No nosso caso, vem da escola. A escola continuar trabalhando para que a gente tenha ser humano usando a inteligência artificial para o bem. E tem um ponto do professor no dia a dia. O professor sabe, cara, você nunca escreveu nada assim na sala de aula. Como é que você me aparece do dia para a noite com um trabalho completo e feito? Era como na minha época, escrevia duas sentenças durante a sala e depois aparecia com a folha de almaço, frente e verso preenchida. Cara, de onde você tirou isso? Então, professor, esse dia a dia você tem como pegar. E o ponto que você falou é que eu acho fundamental na fase educacional como questionar, como perguntar. Então, gerar o prompt, se você gera um prompt simples, superficial, te dá uma resposta totalmente aberta, que você vai ter muito mais trabalho. Se você se dedica naquilo para entender como você tem que perguntar, às vezes você está dando parte da resposta para você complementar o que ele quer dizer. É uma arte isso. Hoje tem engenharia de prompt, inclusive. E isso faz muita diferença, né? No nosso negócio, e não tem jeito, né? A gente está usando para tudo. Né? Desde na comunicação, para processamento de imagem, até na hora que você está criando um script de atendimento. Então, hoje é muito mais fácil, né? O time de treinamento, né, que está trabalhando lá, por exemplo, com a gente na Casa Balduco, na hora que vai desenvolver um script, você usar de apoio, né? Para conseguir ter um script eficiente, mas o time de treinamento precisa saber fazer boas perguntas. Exato. E se você
pergunta bobagem, né, vai vir bobagem, né? Então, se você faz uma pergunta inteligente, bem composta, por exemplo, num sistema de treinamento, vai vir uma resposta, inclusive com referências, te ganha tempo de fato, né? Exato. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Como usar da maneira certa e não ser a maneira preguiçosa, né? E foi legal que você falou o uso em todos os cenários, né? Eu acabei respondendo o uso de inteligência artificial nessa relação com a escola. Uhum. Mas dentro do COC, a gente tem usado também para tudo, inclusive para prospectar novas escolas. Imagina que a gente tem uma equipe de SDRs que fica ligando para escolas pelo Brasil inteiro, tentando abrir as portas para que a gente possa ir lá e mostrar nossas soluções. Hoje a gente usa inteligência artificial paralelamente a esse conjunto de seres humanos, né? E já está tendo aí um sucesso. Nós já estamos conseguindo, já agora, um número de agendamentos em escolas que foi feito inicialmente pela inteligência artificial. Legal. O Consa não é de vocês, não, né? Não. A irmã Priscila, se a senhora estiver assistindo, fala comigo, eu vou botar a senhora em contato. Muito bem. E você sabe que tem uma que eu considero uma falácia em inteligência artificial, que fala assim, ela torna mais fácil, ou ela salva tempo. Se você souber utilizar, não necessariamente, ela melhora a qualidade. Vou te dar um exemplo. Eu já fiz algumas palestras, então eu montava minha palestra, montava meu material, e falava, tô achando o máximo, né? Pô, foi eu que fiz, tô vendo, tô ouvindo, eu sei o que eu tô falando. Eu subo no chat GPT e falo assim, considerando a literatura disponível pública, dos melhores palestrantes, livros de referência, cito os principais filósofos que têm os seus livros publicados. Como você avalia a minha apresentação? Que mensagem você entendeu? E ele fala, eu falo assim, não passei o que eu queria. Eu tô errado aqui, tô errado ali, preciso reforçar isso, reforçar aquilo. Porque às vezes você acha, tá claro isso para mim. E não tá claro para quem tá recebendo. Então, me dá muito mais trabalho me preparar para uma apresentação, só que a qualidade da apresentação na ponta é outra. Eu não cometo os mesmos erros. Bom, a gente já estourou o tempo, mas eu estou deixando a conversa rolar aqui. Passa muito rápido isso. Eu só queria trazer um último ponto, Vitório. Assim, o que você tem visto de boas práticas nessa comunicação, né, do público, principalmente como você puxou aí a inteligência artificial, e como que a Blip está olhando para esse futuro também, em desenvolvimento de produto? A comunicação com o cliente, ela é redundante falar que ela é importante, afinal a gente depende dele, né? Mas é a constância de. Então, hoje ele tem uma impressão, hoje a experiência dele foi uma, como você citou, por exemplo, o da máquina, o sabor do café, e essa experiência ela muda ao longo do tempo. Um ano, eu vejo isso com o meu garoto, o ano letivo começa de uma forma e ele vai terminando de outra. Eu vou descobrindo alguns problemas ao longo. Então, esse feedback constante ele é importante. E de forma estruturada. E aí que a inteligência artificial entra fortemente, porque você não precisa montar um script para fazer. Ela gera para você, baseado nos últimos feedbacks que você teve de anos anteriores, o que eu deveria estar me preocupando agora. Eu estou mudando o que eu fiz, não estou mudando o que eu fiz. Eu melhorei ou evoluí a partir daquele feedback. Então, a inteligência artificial entra com um ponto muito forte de te ajudar a entender como foi o seu passado, para te ajudar a projetar o que você tem que perguntar para projetar o seu futuro. E no caso, você falou das redes sociais também, social listening. Isso é um business muito forte nosso, de monitoramento de rede social. E aí vem, não é só ouvir a rede social, é interpretar o que ela está te trazendo e te falar, cara, você pode fazer desta forma, baseado no feedback tal, desta forma e desta forma. E isso vai de atendimento automatizado até aquelas situações onde, putz, não resolveu. Precisa ir para o humano. A gente joga inteligência artificial no humano também. Então, ele não responde da vontade dele ou de um script pronto, ele responde baseado no que o cliente está perguntando, como ele vai responder aquilo já baseado, gerando do que aquela inteligência artificial aprendeu. Então, eu vejo comunicação como uma constante. Ela tem que ser uma constante. E hoje, com os canais disponíveis que a gente tem, ela pode ser automatizada, hoje você conversa com uma inteligência artificial, parece que você está conversando com um humano. Às vezes você tem dúvida. Uhum. Às vezes, eu acabei de fazer uma mudança de endereço, fui mudar o ponto de internet. Eu falo, vou te transferir para um consultor. Eu falo, caraca, eu não estava falando com um consultor. Pô, eu não estava falando com um consultor. Então, essa comunicação constante, inteligência artificial e automação, e trazer inteligência para a conversa, ela facilita para que isso seja mais constante. Sempre respeitando o cliente na ponta, como ele gosta de ser abordado, se ele gosta ou não gosta de ser abordado.
Mas a comunicação é uma constante. E hoje a gente tem recursos muito fáceis que simplificam muito essa vida. Então, para mim, esse é o grande ponto que eu tiro do nosso business em si. Me mostrou muito isso a Blip. Perfeito. Vocês querem complementar com mais alguma coisa, pessoal? Alguma última mensagem que, de repente, não passaram? Algum último recado? Acho que o recado principal, né? Acho que quando a gente fala de inovação, e no caso a gente falando de varejo, né? Eu acho que é o cuidado, né? Depois de tudo que a gente ouviu aqui, né? De recurso, tecnologia, IA, contato, educação. Eu acho que é como é que você conecta tudo isso, né? Uhum. E como acho que as empresas podem conectar tudo isso, né? Porque hoje não tem resposta simples para nada, né? É um mercado muito competitivo, um consumidor com muitas opções, várias correlações acontecendo, e a gente precisa não perder o foco do que a gente quer entregar, né? Então, acho que é fácil hoje você se perder, né? Então, é tanta opção. E uma coisa que a gente fala muito lá dentro da nossa área, né, de varejo direto ao consumidor a gente não pode perder o foco, né? Quem é o nosso consumidor, qual é o nosso propósito, o que a gente quer entregar, como a gente quer usar de tudo que existe de inovação, mas sem perder a entrega. Então, acho que isso tem sido um desafio constante da gente, né? Então, porque senão a inovação vira o propósito em si só, e não chega a lugar nenhum, né? Então, a gente tem falado muito sobre isso, não perder o foco e conseguir entregar aquilo que a gente está se propondo a fazer com muita intenção e muito cuidado para a gente conseguir ter o sucesso e manter essa história linda da Bauducco de mais de 70 anos, que eles venham muito mais anos pela frente com muitos consumidores apaixonados pelos nossos produtos. A loja Bauducco resolveu um problema que eu tinha, que era só comer panetone no Natal. Agora eu como panetone o ano inteiro. Boa. Eu acho que o Hélio foi muito feliz em escolher a palavra cuidado, né? Quando a gente fala de um sistema de ensino como o COC, que se propõe a ajudar as escolas a obterem resultados ao longo de toda a jornada, você só consegue fazer isso com cuidado, né? Estando presente antes mesmo de ser chamado, né? Então, a gente muito se orgulha, Igor, de ter ganhado um prêmio Top Educação, né, como a melhor consultoria pedagógica do país no ano passado, e estamos buscando o bicampeonato agora, né? A votação está acontecendo agora. A gente muito se orgulha disso, porque isso significa a experiência do nosso cliente, né? Quando ele vem com uma expectativa, mas se ele fica porque a experiência foi boa. Então, esse é o nosso propósito, melhorar a educação brasileira, gerando resultados nas nossas escolas. Perfeito. Vitório, último recado, pessoal? Acho que a gente cobriu tudo que a gente tinha para cobrir. Foi um aprendizado muito grande para mim. De novo, consegui conexões pessoais com os dois assuntos. Bauducco, não vou nem falar, e a parte educacional muito por causa do meu garoto. Obrigado pela chance de participar, obrigado pelo conhecimento, obrigado por toda a informação. Muito obrigado. Beleza. Bom, e se você quiser se conectar com o pessoal, como sempre, LinkedIn de todo mundo está aqui do lado. Então chama lá para fazer outras perguntas, coisas que a gente de repente não cobriu aqui, que você queira saber. Então o LinkedIn está aqui do lado para facilitar. Brigadão, pessoal. Renato Júdice de Andrade, diretor de ensino... Eu falei certo, de Andrade. Diretor de ensino e inovações educacionais do COC. O Hélio França, que é Chief Business Unit D2C da Bauducco. E o Vitório Martini, Sales Director Top Accounts da Blip. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigadão. Muito obrigado. Um abraço. Valeu. E até o próximo programa, gente. Valeu.